E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo episódio da temporada Nunca é Tarde, onde a gente bate um papo com profissionais de diversas áreas que deram uma guinada, na sua vida, se reinventaram profissionalmente, atrás de novos desafios, seja por necessidade, por prazer, diversão ou por oportunidade de negócios, tá? E você, que está aqui curtindo com a gente, se você está vendo no YouTube, não esquece de seguir a gente lá, de tocar a campainha, dar o seu joinha, para você não perder nenhum episódio. E se for nas plataformas de podcast, também seguir a gente, A gente tem episódio toda semana, aí você seguindo, você não perde nada, você fica up to date. Além disso, se você está curtindo, o que você está ouvindo, se você viu um episódio que você gostou, fique à vontade aí de compartilhar, com seus amigos, vizinhos, parentes, enfim, com pessoas que possam se beneficiar, do conteúdo deste podcast. Eu sou o Ricardo Mandel, eu sou o host do Nada de Pânico e hoje eu tenho o prazer de receber meus amigos cariocas, Sérgio Azevedo e Michel Girardias, ambos do Rio de Janeiro. Então hoje vai ter um sotaque especial aqui, E vou ter um grande prazer de receber diretamente de Floripa, Cláudia Campos. A Cláudia, ela teve uma carreira de mais de 30 anos na área de TI e hoje ela atua com psicoterapia, terapia de florais, numerologia da alma. Então, acho que é uma mudança bem radical, então, a gente vai começar, e uma curiosidade, A Cláudia e eu estudamos juntos no Instituto São José, lá em São José dos Campos, nos anos 80. Então, faz bastante tempo. Então, para mim é um grande prazer a gente estar aqui, batendo esse papo depois de tanto tempo, Cláudia? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fiquei muito contente com o convite. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Com você, Ricardo, que estudou comigo, com o Sérgio, com quem eu trabalhei. A gente se conhece também há muitos e muitos anos. Prazer de conhecer o Michel agora aqui. E realmente foi uma virada, Foi uma coisa bem diferente. Que, como você lembra, a gente no colegial a gente estudou, fez um curso que tinha muita matemática, E eu fiz faculdade de processamento de dados. Então, eu tinha essa facilidade, essa vontade grande de trabalhar com exatas. Mas a vida foi me levando para outras coisas, Eu fui ficando mais interessada nas pessoas, Tanto que eu comecei como programadora, virei analista de sistemas, analista de negócios, gerente de projeto. E aí, como gerente de projeto, o meu trabalho já era muito mais com pessoas do que com o computador mesmo, E a virada surgiu, assim, de uma insatisfação muito grande, uma coisa, assim, de alma mesmo. Legal. Os últimos anos que eu estava na IBM, eu já não estava encaixando mais ali. Eu já me sentia um peixe fora d'água, não sabia o que era. Já não tinha inspiração profissional ali dentro, sabe? Tá. E aí, diga. Cláudia, então nesse momento, que você já não estava satisfeita, estava se sentindo incomodada, como é que foi esse link com essa outra área? Você já tinha isso um pouco em mente ou aconteceu alguma coisa, surgiu? Como é que foi? Foi um processo bem grande, bem demorado. Porque quando eu comecei a me sentir insatisfeita, eu estava prestes a me aposentar pela IBM. E com isso eu tinha alguns benefícios, Me aposentar dentro da IBM. Uhum. Então, foi uma época em que eu concentrava todas as minhas energias em me manter no emprego, porque aquilo já não era legal. Junta com menopausa, entrei em depressão, remédio psiquiátrico, foi uma fase bem complicada. Aí, quando eu saí da IBM, que eu consegui prestar atenção em mim, já por conta da depressão, já comecei a fazer terapia, a gente identificou que essa insatisfação era de uma coisa muito profunda, e aí ela me ajudou a me sustentar nesses anos, E aí eu já comecei a participar de círculo de mulheres, de um outro evento lá que chama Conselho das 13 Anciãs,
que já tem um pouquinho de xamanismo, e tudo com essa psicóloga. Então, ela foi me observando nesses eventos também. Lá eu conheci uma moça que estava assim, recém se formando como coach, e precisava de uma cobaia. E aí eu fui fazer coach de vida com ela, né? Que eu acho que é aí que começou, assim, os primeiros despertar. insights. Exatamente. Assim, muita coisa que ela foi aplicando pela minha idade, né? Eu já sabia, já me conhecia. Mas aí teve um dia que a gente entrou num assunto exatamente desse. Eu não tenho profissionais para eu me inspirar. E ela falou assim, mas quem você admira? Faz uma lista das pessoas que você admira. E aí eu saí escrevendo, só mulheres. E aí eu me toquei que a maior parte delas eram psicólogas. E eu falei assim, mas por que eu admiro fulana que não é psicóloga? E aí eu fui listando essas características. E aí eu fui vendo que aquelas pessoas cuidavam de outras pessoas. Então esse foi o primeiro insight que eu tive nessa nova ideia. E você nem pensou, Cláudia, enquanto isso, arrumar uma outra locação em TI? Assim, quando você saiu do IBM, você encerrou realmente o seu Encerrei. trabalho em TI. Entendi. Sim, sim. Você Eu não queria mais aquele... não queria. Ah, Eu queria nem ouvir falar. Tem muita coisa do trabalho de TI que as pessoas falam assim, falam assim, eu acho que eu já escutei isso antes. Mas assim, Uma vaga lembrança. uma vaga lembrança, assim, muito distante mesmo. Então eu não tentei. Mas com essa coach, ela me incentivou a fazer um curso de marketing digital. E eu, muito ingênua, achei o máximo, vamos fazer o curso de marketing digital, não sei o quê. Ingênua, porque está escrito no nome, é digital. E aí tinha muita automação, tinha muita coisa fazendo no computador. Eu falei assim, gente, aonde eu me meti? Mas eu acho que também estou fora. Mas como tudo que a gente aprende é bagagem, né? Não perdi de tudo. Por exemplo, eu perdi o medo de câmera. Perdi o medo de ficar de frente de uma câmera. Porque lá a gente fez muito disso, de gravar vídeo, de postar, de compartilhar. O que se fala, como se comporta. Mas aí, ainda nesse processo, junto com a psicóloga, ela me falava assim, eu te vejo como uma terapeuta. Eu falei, imagina, eu só sei fazer gerência de projetos, você é louca. Não, como diz o nome do programa, pânico, né? Pânico. Imagina, eu não sei fazer mais nada, eu só sei trabalhar com isso e tal. Ela falou assim, você já é terapeuta, você está precisando de um diploma, vai estudar. E aí ela me sugeriu a psicologia transpessoal, que é uma pós-graduação. E isso já você fora da IBM ou paralela? No mesmo ano que eu saí da IBM. Não, junto com a IBM eu não consegui fazer nada profissional. Junto com a IBM eu comecei terapia, eu comecei círculo de mulheres, eu comecei a me nutrir, me conhecer, exatamente. Diga, Michel. Eu fiquei curioso, né, porque eu estou percebendo no teu relato, né, que você passou por um vale, né, você em algum momento você foi decaindo ali em relação à satisfação e talvez até com alguns efeitos físicos, né, de saúde. Sim. E aí você teve uma redescoberta e subiu, né, e você está ótima, mas eu queria, até para facilitar para as pessoas que estão vendo, né, tentar pegar um pouquinho mais daquele ponto ali que você estava na descida, né? O trabalho de TI é muito desafiante, tem muita pressão, tem prazo. O que você guarda assim que de repente você sentiu que foi mais difícil para você lidar, que pode ter gerado algum efeito negativo, que precisou de repente você buscar uma terapia? O que você lembra assim desse momento da descida no vale? Hoje a gente dá nomes para essas coisas que na época a gente não dava, como assédio moral, como pressão, como burnout. E assim, eu era a funcionária mais antiga do departamento.
Eu escrevi os processos do departamento onde eu estava. Eu treinei a minha gerente. Então, eu era uma das mais sêniores do departamento. O que sobrava para mim? O que tinha de pior. O que tinha de mais difícil, o cliente mais difícil, o projeto mais difícil, a situação mais complicada, o time mais complicado. Então, assim... Bucha, né? Bucha. Eles usam um termo bonito que é desafio, né? Tem os desafios, né? Tem um desafio especial para você, Cláudia. Começa hoje meia-noite. Pois é. Olha, gente, eu tenho uma gratidão imensa pela IBM, pela riqueza maior que ela me deu, que é isso que a gente está fazendo aqui. Todas as pessoas que eu conheci, todos os amigos que eu fiz, eu tenho contato com muita gente ainda, com quem eu trabalhei, até mesmo como terapeuta. Antes de conversar com vocês, eu estava mandando um WhatsApp para uma delas. Você conseguiu muito cliente, né? Sim, alguns clientes, sim, vieram da IBM, sim. Muitos. Às vezes, o cliente é filha da pessoa com quem eu trabalhei, né? Porque as pessoas têm uma confiança em mim. Uma coisa que eu sempre escutei, do tipo, uma gerente, uma vez que chegou para mim, contou um monte de coisa, ela virou e falou assim, nossa, eu nem sei porque eu contei isso para você, mas eu acho que você é uma pessoa de confiança. Né? Então, era o que a minha psicóloga já falava, que eu era terapeuta, sabe? As pessoas já me procuravam para falar, já me procuravam para ouvir uma palavra que eu tivesse. E você sabia escutar. Que é uma virtude, né? Gente, esses dias eu estava lendo umas coisas sobre o que eu escrevi já de transição de carreira, e aí eu lembrei de uma vez que eu tinha que falar com um técnico lá de Hortolândia, e eu marquei no relógio. Ele falou 40 minutos. Eu escutei 40 minutos para depois eu pedir aquilo que eu precisava. Então, eu desenvolvi as características de uma terapeuta para ter o meu projeto feito. Né? Foi uma coisa que eu fui entender muito tempo depois. Muito tempo depois. Já me perdi. Não, eu ia perguntar, e nessa transição, né, quais foram, assim, de repente, os maiores desafios e dificuldades que você teve, ou eventualmente que você ainda tem? Olha, o maior, assim, que demorou mais tempo foi eu aceitar isso. Porque mesmo estudando, eu ainda não me sentia capaz. Aí eu tive que começar a fazer o estágio, e foi outro momento de muito medo. Gente, eu era sênior numa empresa e eu voltei a ser estagiária. E aí é uma situação diferente, que você tem outro título. Não, agora eu vou cuidar da sua alma. Agora eu vou cuidar das suas emoções, né? É uma coisa de muita responsabilidade. Então, a dificuldade de começar foi muito grande. Mas você não acha, Cláudia, que, de repente, por toda a tua história que você tinha passado, e todo mundo aqui, né, veio de TI ou está em TI, a gente passa por muito problema, né? Que te deu uma resiliência para você recomeçar, que alguma coisa talvez te desse uma base melhor. Você não estava começando como acontece o pessoal que sai da faculdade, né? Que tem que se descobrir. Sim, eu concordo com você, mas eu tive que experimentar. Eu tive que experimentar para ter certeza. É isso aí. Mas, assim, a vantagem é que o pessoal que vai se redescobrir, na verdade, não é 100% zerado, né? Isso é para incentivar a pessoa, né? Não é 100% zerado. Você já tem uma experiência de vida, de superação de alguns objetos. Isso aí dá uma base, né? Mas eu vejo isso, Cláudia, como sinal de perfeccionismo. Você sempre quis ser uma boa profissional, né? Você sempre foi e sempre quis ser, ainda mais tentando uma nova carreira, né? Sim, não podia fazer feio, não. Mas isso que o Michel falou, a minha psicóloga chama de currículo invisível. Que eu também só fui entender a hora que eu comecei a lembrar do que eu já tinha vivido e que estava fazendo diferença nos atendimentos que eu estava fazendo. Porque mesmo estudando para gerência de projeto, os cursos que a gente faz, por exemplo, de liderança, é de lidar com pessoas.
que você faz de comunicação é de lidar com pessoas. Então, mas eu precisei experimentar para ter certeza daquilo que eu estava fazendo, ter certeza de que eu era capaz, que eu dava conta, e no começo eu ainda tinha supervisão, né? Mas mesmo assim, esse estágio fez assim uma diferença imensa para mim. Foi realmente uma escola enorme. Ô, Cláudia, então você teve muita coragem, né? Porque você deve ter. Sim, Você fez essa mudança de carreira já com uma certa idade, com mais, sei lá, de 50 anos. Como é que foi isso? eu voltei para a faculdade exatamente com 50 anos. Uau! Muito Isso, interessante isso. é, E você acha que, no caso, empreender, ou no caso, ir para a terapia, como uma profissional sênior, uma pessoa já com bagagem de vida, é um fator positivo, favorável, ou você acha que você foi muito tarde? eu não conseguiria ir antes. Eu consigo ver a historinha da minha vida e tudo aconteceu porque uma outra coisa tinha acontecido antes. Então, eu Tá. jamais faria uma faculdade de psicologia com 18 anos, porque o meu mundo era matemática. Durante a IBM, eu também não conseguia me ver como uma pessoa que cuida de outra, né? Então, eu precisei de todo esse processo mesmo para chegar lá. E uma coisa interessante da idade que você falou, a gente costuma ter uma crisezinha entre 42, 49 anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, que é uma idade que a gente já trabalhou, já ganhou dinheiro, já tem uma estrutura, e aí a gente começa a olhar para os 50 anos, que é o tal da meia-idade, que tem psicólogo, não, como é que fala? Tem autor de psicologia que coloca essa meia-idade em momentos diferentes, né? Uhum. Mas aos 49 anos, que é exatamente 7 vezes 7, né? São 7 setênios, Oh, é um cabalístico já, hein? cabalístico, sim, sem dúvida, adoro todas essas coisas. É um momento de reavaliar a vida. E uma imagem que um psicólogo uma vez me deu que eu achei muito legal, muito legal. Ele falou assim: tem gente que fala assim que é a hora que começa a descer a montanha, né? Ele falou: não, eu imagino que durante a vida a gente vai subindo essa montanha, enchendo de instrumentos a mochila, e quando a gente chega nessa fase, a gente está diante de um planalto, né? Porque a gente subiu um planalto infinito, com infinitas possibilidades. E aí, com aquilo que você tem aqui na bagagem, você escolhe que caminho você quer trilhar. Então, é bem isso que você falou de, assim, de ter muitas possibilidades, de ter infinitas possibilidades do que você quer fazer, porque você já tem uma bagagem. Eu Foi um acho grande que diferencial, né, Cláudia? Foi um grande Sim, diferencial isso, né? sim. E eu entendo até que, assim, não sei se eu estou com uma visão errada, né? Você pode me confirmar isso, mas hoje eu confiaria muito mais numa psicóloga, numa terapeuta que tem essa bagagem, ou que teve essa bagagem de outra profissão, de mercado corporativo, do que uma que se formou agora na faculdade e está começando Pois é, agora, entendeu? entendi. Então, eu entendo o que você está falando, até por conta da idade da gente. Uhum. Mas uma coisa que me deu pânico também num momento, que uma pessoa muito querida me falou assim: você vai fazer essa pós-graduação, você não vai fazer a graduação, você vai estudar isso, aquilo, como se eu tivesse que estudar mais 15 anos, você nunca vai ser como a fulana de tal, que é uma psicóloga que eu admiro. Aquilo me deixou super para baixo. Até a hora que eu pensei assim, mas aquela psicóloga nunca vai conseguir ser uma Cláudia. Por conta, exatamente. por conta disso. Então, assim, ela desde os 18 anos, ela está estudando psicologia. Ela já estudou anos-luz de psicologia a mais do que eu. Mas ela não teve essa vivência corporativa. Então, Exatamente. assim, tem mercado para as duas. Tem gente que vai procurar e tem gente que vai querer fazer comigo. E querendo ou não, né? Todos nós somos únicos, porque a gente trilha um caminho que é Exatamente. único, a É gente passa por único. experiências únicas,
que podem servir em algum momento para uma determinada situação ou para outra, mas que só você vai conseguir dar aquilo porque foi aquilo que você vivenciou, né? Vai lá, Michel. A gente vai voltar para o vale, tá? Vamos falar da parte legal, que é a parte que você começa a subir. Compartilhe um pouquinho, que eu fiquei super interessado na tua história, compartilhe um pouquinho como é que é essa questão de lidar com pessoas e, principalmente, ajudar pessoas. Qual é o... Porque eu entendo que tudo na vida é uma troca. Então, eu queria saber como é que você se sente, né, quando você percebe que uma pessoa... Você está conseguindo ajudar essa pessoa, ela está superando uma dificuldade, está se sentindo melhor. Compartilhe um pouquinho isso com a gente, por favor. Nossa, essa dá para responder com muita história, né? Tem coisas que são muito rápidas, tem coisas que são muito demoradas. A satisfação que eu tenho é justamente de ver a transformação, porque tem gente que não muda. Estou lembrando de uma pessoa agora que ela veio com uma depressão. A gente estudou, conversou. Eu falei para ela, deu o que ela tinha que fazer. Ela falou, mas isso eu não quero. Eu falei, então vai continuar na depressão. E ela sumiu, né? Mas tem as pessoas que às vezes basta uma palavra, uma frase, uma única sessão e aquela pessoa já tem uma transformação. Então, e hoje a gente está num mundo muito imediatista, né? De coisas rápidas. Então, por exemplo, a numerologia, eu comecei a estudar porque eu vi uma ferramenta de eu encontrar a pessoa e já ter mais ou menos uma ideia do que é a motivação dela. Porque a gente pode ter atitudes diferentes, mas os numerinhos lá dizem o porquê. Então, saber responder para uma pessoa assim, ai, por que eu sou assim? Ela fala, olha, tá vendo? Sua data de nascimento, assim, assado, não sei o quê. A tua tendência é essa, se você não fizer isso, não vai ser assado. E a pessoa se acalmar, porque a gente tem muito padrão para seguir, né? O bom filho é assim, o bom marido é assim, o bom profissional é assim, a mulher bonita é assim, o homem bonito é assado. E a gente não encaixa em tudo, como o Ricardo falou mesmo, a gente é único, né? Então, a numerologia me ajuda nesse sentido, né? Eu pego o nome completo, a data de nascimento, faço umas continhas ali e já tenho mais ou menos ideia de quem está na minha frente. Olha o lado da matemática, hein? Olha o lado da matemática. Mas... eu ia perguntar se ela usa o computador para fazer essas contas aí, mas... Agora, Cláudia, o que eu captei disso, desse discurso, é que a pessoa precisa querer ser ajudada, né? Não adianta ela chegar até você sempre, e radical, né? Radical. 100%. A cura é da pessoa. Você vai dar a ferramenta, vai apontar o caminho, mas a pessoa que tem que trilhar o caminho, né, Cláudia? Exatamente. O caminho é todo dela. O caminho é todo dela. Agora, Cláudia, outra dúvida que eu tenho, né? O seu papel como terapeuta versus um coach. Você, durante a terapia, você chega a fazer um coaching também com a pessoa, ou não? Então, eu não usaria esse nome porque o coach tem sessão 1, sessão 2, sessão 3, tem ferramentas específicas, tem um processo, até o coach de vida, que é bem abrangente, ele também é padronizado. É claro que com a experiência aquele profissional vai fazer diferente. Mas eu posso chamar de uma avaliação, um plano de ação e um acompanhamento. Assim, acho que seria o mais perto do coaching que a gente conhece. Mas o plano de ação também eu não monto sozinha. O plano de ação também é o cliente que tem que determinar. Eu posso dar sugestões, né? O que aconteceria se você fizesse isso? Como você se sente diante disso? Né? Eu faço mais perguntas do que dito coisas. A não ser que eu tenha que ensinar uma técnica. Aí eu vou ensinar aquela técnica, né? Que hoje a gente tem falado muito de respiração, que as pessoas pararam de respirar, por isso essa ansiedade maluca e tudo mais, né? Mas eu vejo mais dessa forma, entendeu? De um suporte ao que a pessoa quer fazer.
E eu estou vendo, Cláudia, que TI está o tempo todo, né? Porque você, na realidade, você está programando, você está vendo step a step do plano, Claro, né? E fazendo programa, né? eu Que continuo gerente de interessante. projeto, né? É. Eu queria, num primeiro momento, eu queria exterminar isso da minha cabeça, mas é até hora que eu falei, gente, não, eu sou gerente de projeto. É. E pela numerologia, eu tenho vários números de controle. Então, não tem como não ser gerente de projeto. Exatamente. Tem algumas características que são nossas, né? Mesmo você não atuando numa função, você vai ter esse raciocínio, né? De lógica, de tarefas, você tem aquela sequência. E tem pessoas que não conseguem fazer isso, né? Até tem, não conseguem. E tem outras pessoas que fazem isso naturalmente, né? Legal. E você falou de respiração, aí me veio à cabeça meditação, yoga. Você também trabalha um pouco com isso, com as pessoas? Olha, na yoga eu sou aluna. Eu gosto de participar, não de conduzir. De meditação eu conheço algumas técnicas. Quando eu estava em São Paulo, eu estava trabalhando com um colega da pós, a gente fez eventos presenciais com meditação ativa, né? Imagina que você está num lugar assado, tirando, tarará. E para trabalhar emoções, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer na psicologia. Então, isso eu usava mais. Já tive grupinho de meditação do WhatsApp. É uma coisa que eu gosto de fazer. No círculo de mulheres que eu conduzia, a gente também fazia algumas meditações, assim, de dar uma viajada. Meditação é uma coisa muito simples, que eu até aproveito agora para desmistificar a meditação. Meditação não é cabeça vazia. Meditação é você ter foco em alguma coisa e não ter um raciocínio. Então, o pensamento entra e sai. Entra e sai. Então, por exemplo, eu posso estar olhando para uma vela, para a chama da vela, ela balançando. Eu posso estar de olho fechado, recitando um mantra. Eu posso estar concentrada na minha respiração. Ai, falta arroz. Eu não vou evoluir nesse pensamento. Então, também vou no supermercado, tal hora, porque eu faço isso. Não, então, tá faltando arroz. Vai embora. Daqui a pouco vem outro pensamento. Nossa, que calor. E vai embora. Você já está meditando. Então, você pode meditar lavando um prato. Você vai sentir a temperatura da água, perceber a pressão da água da torneira, tem muita espuma, pouca espuma, muita gordura, pouca gordura. Se você estiver concentrado numa coisa só, que é o que a gente não faz, e não deixar vir um pensamento e ficar raciocinando em cima, você está meditando. Senão a tua cabeça está num multitasking, né? Contínuo. Exatamente. E isso traz descanso mental, né? Diga, Michel. Eu achei interessante que a gente estava numa linha aí de como é que, de repente, a tua experiência em gerência de projetos, né, que boa parte da tua carreira de TI foi nessa área, faz um diferencial, né, nas tuas atividades atuais, né? E uma conversa que eu tenho muito com o Mandel em relação à revisão que foi feita aí para a metodologia ágil, que é focada em gerência de projetos, onde o foco é o indivíduo e é menos em processo. E o que eu percebo, né, no que você está falando, posso estar errado, mas aí você me corrige, mas é que te dá uma sensibilidade, o teu background, né, e o que você tem de adicional agora você tem várias metodologias, né, que vou tirar a palavra metodologias, vou botar ferramentas. Você hoje tem um framework, uma palavra difícil, framework de ferramentas para ajudar a identificar o problema da pessoa, para orientar, mas aí tem uma jornada da própria pessoa pelo autoconhecimento. Você vai pegar gente que está mais madura, você vai precisar fazer um trabalho mais breve, que vai ser mais efetivo. Você tem uma pessoa que está bem verde ainda, que tem que ser direcionada para um caminho. Estou falando muita bobagem ou está mais ou menos como você vê? Está perfeito, é isso mesmo. Mas eu coloco mais uma coisa, porque eu tive que desenvolver uma sensibilidade. Que eu já tinha um potencial, já exercia na IBM, mas eu tive que desenvolver isso. Porque a gente... Eu vou falar intuição. Eu uso intuição. Eu uso o que eu sinto em relação àquela pessoa para aquilo que eu quero desenvolver.
Então, assim, o mental acabou tendo ele deixou de ser o principal papel, Sim. o principal nessa história, né? Então, o caminho do coração, ele é maior agora do que o caminho mental. Eu acho que você encontrou um equilíbrio interessante, né, entre o racional, né, e a questão Sim. emocional, a sensibilidade. Como gente de projeto, por exemplo, a gente hoje em dia tem que identificar numa equipe às vezes grande, mas os diferentes perfis, verificar o que funciona melhor para um, o que funciona melhor para outro. E aí eu vejo isso, né? Só que o teu foco não é em projeto, o teu foco é em indivíduo, né? Você vai ajudar aquele indivíduo a alcançar os objetivos dele, mas deve ser uma coisa Isso. muito bacana. Mas eu lembro você falou, eu estava lembrando, quando eu fazia entrevista de pessoas IBMistas para trabalhar na nossa equipe, eu já perguntava signo, eu já perguntava umas coisas que já não eram muito padrão, sabe? Porque eu Nunca queria... perguntei, Cláudia, que interessante. Não, sim, porque a gente acabava desenvolvendo alguma coisa que eu entendia a característica daquela pessoa, se ela ia encaixar, porque ela tinha que trabalhar hora extra, ela tinha que trabalhar fim de semana, ela tinha que trabalhar feriado, a gente trabalhava o dia inteiro no projeto e de noite ia fazer processo, documentação. Então, assim, tem pessoas que dão conta disso, às vezes viajar, né? Porque às vezes o cliente era em outra cidade. Então, conforme eu ia para essa informalidade, eu acabava entendendo, e assim, essas entrevistas eu fazia com um rapaz extremamente racional, e ele curtia isso, ele ainda falava brincando que eu perguntava signo, a lua, não sei o quê, né? Mas ele achava interessante, porque ele via que contribuía na hora de selecionar a pessoa vinha com certeza de que ia dar certo. Você era muito mais assertiva, né? De escolher as pessoas e colocar nas posições corretas, né? Era. Porque a Muito gente teve um legal isso. colega uma vez que foi recrutado pelo status de gerente de projeto, ele já tinha certificados, e não encaixou na equipe. Entendeu? Pelo jeito que a gente tinha que trabalhar, ele não encaixou. Entendi. Então, era interessante. E a minha ideia era estudar astrologia, também para aplicar, mas aí era muita coisa. Eu falei, não, depois dos 50 anos, eu não vou me aventurar nisso. E foi a hora que eu achei a numerologia e era mais rápido, foi mais fácil de aprender. E falando em numerologia da alma, né? Você pode explicar um pouquinho mais o que é isso? Posso. Eu acho que eu tenho uma visão, mas eu acho que você que pode dar uma geral. Eu não tenho visão alguma, então, por favor. Também estou zerado aqui. Então, é uma Explica, numerologia que veio da Índia. Ela veio do sikhismo, dentro lá do hinduísmo. E lá ela é chamada de numerologia tântrica. Como o tantrismo aqui no Brasil já tem uma conotação sexual, a minha professora já mudou de nome para não ter dúvida. E outra coisa que faz muita diferença é que existe a numerologia pitagórica, que é aquela que usa o nome da gente, mais a data de nascimento, e aí tem o seu número do trabalho, o seu número na família, tem um monte de número, faz previsão. Quando você tiver 59 anos... Não. A gente não faz isso. A gente só faz conta com a data de nascimento, faz um mapinha com os desafios e com os dons da pessoa. Então, os desafios internos, eu comigo mesma, os desafios externos, eu com as outras pessoas, e o que eu já tenho bagagem para me ajudar nesses desafios. Então, olhando esses números todos, a gente consegue ver assim um mapa de uma pessoa que tem uma vida fácil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou as pessoas que têm conflitos internos, que um número manda para um lado, outro número manda para o outro, então ela se vê em conflito o tempo todo do que decidir, do que fazer, de como agir. Eu acho que ajuda muito no entendimento, quando a gente faz o mapa de mãe com filho, esposa, marido, né? A sinastria, né? Mapa com mapa, fica uma coisa mais assim, então agora eu entendo porque essa pessoa faz isso, porque ela não sabe ser diferente.
É uma ciência, então, né, Cláudia? E é uma atividade pontual, né? Eu quero fazer um mapa com você, eu te passo minhas datas e você me devolve um estudo, é isso? Ou é uma, ou é uma terapia? Ou são alguma coisa sessões? assim? Ou são sessões? Eu diria que é uma coisa... não é uma coisa momentânea. Como é que eu explico isso? Eu faço o teu mapa hoje, a gente senta e conversa 2 horas, que dá para conversar muito mais. Se você daqui a 1 ano quiser conversar sobre o mapa, a gente vai falar de outras coisas, ainda olhando os mesmos números. Porque um número, ele é um leque de possibilidades. Imagina o ser humano como ele é complexo, né? E a gente é criança, a gente é adolescente, é adulto, é mais maduro, então aquele número em cada fase da vida, ele também vai se portar de uma forma. Aquele número com o seu pai é de um jeito, com o teu chefe é de outro, com um bebê é de outro. Então a gente tem não várias faces de ser falso, mas de várias formas de lidar com as coisas diferentes. Então, e assim, cada número tem uma polaridade. Se eu não estou bem, aquele número me leva para um caminho. Se eu estou bem, ele me leva para um outro caminho. Então, por exemplo, eu estou bem quando eu estou sorrindo. Se você me encontrar de cara fechada, nem precisa ser de cara fechada, é não sorrindo, eu não estou bem. Porque é a característica do meu número. É tudo baseado apenas na data de nascimento, na hora? Nascimento. Só data de nascimento. Só data de nascimento. Dia, mês e ano. Nossa. Mas então eu posso pensar que todo mundo, por exemplo, eu nasci no dia 21 de outubro. Então, de 62. Então, todo mundo que nasceu nessa data vai ter as mesmas características? Não sei se é uma pergunta... As mesmas tendências. As tendências. Nós temos livre-arbítrio. Eu escolho... O meio influencia também, não tem? Claro. O caminho, você tem um caminho, mas ele vai fazendo isso, né? Sim, exatamente. Como a gente, às vezes, eu não sei se vocês já conheceram gêmeos, que nasceram com minutos de diferença. Eu conheço gêmeos idênticos, que eu olho para um, eu sei quem é o fulano e quem é o Beltrano. Um é mais sorridente que o outro, um é mais, sei lá, mais informal, introspectivo, né? Introspectivo. Mas assim, às vezes a gente tá parado, eu bato o olho, eu sei quem é. Então cada um tem a sua individualidade, né? E você consegue pegar isso no mapa? Assim, vou te apresentar gêmeos que nasceram com minutos de diferença, mesma data. Você consegue diferenciar o mapa de cada um? Se eu olhar só o mapa, são as mesmas tendências, os mesmos potenciais, as mesmas motivações. Mas cada um vai usar de um jeito diferente. Por exemplo, você falou que é de outubro. Quantas pessoas nasceram em outubro? Então, todas as pessoas de outubro são iguais? Não. Por exemplo, até a astrologia, quando a gente divide em signos, fala assim, todo mundo que é de Libra é de um jeito? Não. Porque o ascendente é outro, a Lua está em outro lugar, aí o planeta não sei o quê, com quadratura, com não sei das quantas. Então, assim, é muito... É particular, é individual. Porque a gente não é um ser... A gente não é corpo, né? Nós somos um ser espiritual. Eu acredito que nós somos um ser espiritual com infinitas possibilidades. Estamos aqui nesse momento com esse corpo que nos limita, porque nós podemos muito mais. Então, a gente já vem com uma bagagem, a gente já vem com uma personalidade. Você vê crianças, bebezinhos, que você já vê um pouco de quem é aquela pessoa. Já é uma pessoa ali, né? Legal. Bem, esse papo de numerologia é muito interessante e eu tenho certeza que vocês que estão vendo a gente, que estão ouvindo, estão curtindo muito, né? Realmente é muito intrigante. Certamente daria para a gente falar muito mais, né? E então eu queria, né, agradecer muito a Cláudia aí por todo esse ensinamento que ela está dando para a gente, né?
E pedir para vocês, né, que estão assistindo a gente, ouvindo, para compartilhar aí nas suas mídias sociais, passar para as pessoas e seguir a gente aí no YouTube e nas plataformas de podcast, né? Agora, Cláudia, a gente falou de vários assuntos e nesse período todo, desde que você já começou a ficar cansada do mundo corporativo, você entrou em pânico em algum momento? Então, acho que o primeiro é o que eu vou fazer da minha vida, porque eu queria continuar trabalhando. Então, foi um processo, descobrir o que eu queria, porque, como eu te falei, eu fui fazer curso de marketing digital, me frustrei, aí eu fiz um curso de florais, falei, não dá para ser terapeuta ainda, aí eu fui fazer o curso de psicologia, aí entrou o estágio, que deu um medão também muito grande, eu me lembro como se fosse ontem, o primeiro dia que eu entrei naquele lugar. E aí depois acho que outros pânicos menorzinhos, né? Que tem aquele que eu te falei do rapaz que me falou que eu nunca ia ser a fulana, mas Sim, foi rápido, saí fora. Grana, né? Dinheiro era uma coisa que a gente pode até falar mais um pouco. Money, com certeza. Vivemos no mundo material, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que não, depois que começou, aí foi. Tá. Mas nessa questão de dinheiro, uma coisa que eu fiz que eu assim, super recomendo, eu procurei uma analista financeira, abri todos os meus números para ela, e ela me trouxe coisas para pensar. Então, assim, eu tinha meu Excel com os meus acompanhamentos e tudo mais, mas eu acho que, assim, para quem muda de carreira, para quem se aposenta, para quem já não vai ter um salário alto por muito tempo, é bem interessante a visão financeira das coisas. Por exemplo, a gente conversou muito de custo fixo. E, por exemplo, condomínio é um custo fixo. A gente não discutiu se eu morava num apartamento legal, se à vista isso, quantos dormitórios. Ela me perguntou quanto eu pagava de condomínio. Porque condomínio, num mês é uma coisa, no ano é outra, em 10 anos é outra. E uma das coisas que me fez me mexer de residência foi essa ideia. Foi por isso que você foi para Santa Catarina? Além das praias? Juntei outros motivos, mas é um dos motivos que eu estou morando nesse apartamento hoje, por exemplo. Então, para que isso fosse diminuído, né? O custo fixo fosse diminuído. Então, sair de São Paulo foi uma decisão desse... Também financeira, né? Também financeiro. Também São Paulo, sem dúvida, é uma cidade muito cara, né? E olhando por esse lado financeiro, né, que você tocou, como é que você compara hoje, vamos falar assim, esse seu lado com o lado de trabalhando numa multinacional? Tá? Como é que você vê isso? Como assim? Se Não entendi, Ricardo. Em termos financeiros, se equipara ao que você ganhava, ao padrão que você tinha, ou está muito acima, ou um pouco para baixo? Como é que você pensa nisso em termos financeiros? Então, eu descobri que eu preciso do suficiente. Quando eu trabalhava na IBM, a gente tem muita comparação da marca da roupa, da marca do sapato, da viagem de férias, do carro que está usando. E eu descobri que eu não preciso... Eu descobri do que eu preciso de verdade. Então, eu trabalho para ter aquele suficiente e o que te faz feliz, né? Paz. O que mais eu valorizo hoje é a minha paz. Só com uma coisa que eu escutei recentemente, Paulo, desculpa, acho que eu já te cortei, mas eu assisti uma palestra que o cara falava isso, ele trabalhava em um escritório, e ele até ganhava bem, mas ele ficava muito longe da família e a dedicação era muito grande. Então, ele comparou com uma gaiola de ouro. Tipo assim, eu estava ganhando até bem, mas eu me sentia sufocado e eu queria fazer outras coisas. E o prazer que ele teve em buscar uma outra realidade para ele, né?
financeiramente ele ficou tão bem ou até melhor, mas o prazer que ele teve em relação à paz de espírito, né? Nossa, ele fala que não tem preço. Se ele tivesse que fazer a decisão para ficar até ganhando menos que ele ganhava, ele teria feito. Eu achei meio interessante esse depoimento. Eu acho que é o que a Cláudia está falando. É isso mesmo. E hoje você pode se considerar realizada, Cláudia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu me realizo em cada pessoa que eu encontro. Em cada pessoa que eu encontro e que na semana seguinte aquela pessoa está melhor, isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Você sentir que você está ajudando realmente as pessoas, né? Fazendo a diferença, né? Exatamente. E uma coisa acho que interessante, né? Porque como cada pessoa é única e diferente, então cada pessoa vai ser uma experiência nova, né? Então isso acho que é muito interessante. Exatamente. Uhum. Então, Legal. você comparando a Cláudia da IBM com a Cláudia de hoje, é muito diferente. Eu não consigo mais me olhar daquela forma, sabe? É muita coisa diferente já. Isso significa que você não tem estresse? Então, vamos conceituar, né? Vamos. O estresse é aquilo Nível que de motiva a gente, exatamente, né? Tem aqueles, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa nova com um problema que eu nunca lidei, é um estresse. Mas não é uma coisa que tira o meu sono, que me atrapalha a vida. É um estresse que me motiva a estudar, me motiva a testar ferramentas ou conversas. Mas aquele nível de estresse que junta com pressão, com assédio e tudo mais que a gente estava falando, nem pensar, nem pensar. Agora eu me dedico a fazer as coisas que eu gosto. Então eu tenho meu trabalho voluntário, também é mais uma transformação na minha vida, que agora eu estou trabalhando dentro do presídio, dentro de uma pastoral carcerária. Está surgindo oportunidade agora de eu entrar lá no presídio para fazer um trabalho com um grupo de pessoas que estão detentas, e é uma visão completamente diferente do que a gente tem aqui do lado de fora, né? Porque a pena é privar de liberdade. Então, tudo que é diferente de privar de liberdade é tortura. Então, assim, nossa, abriu um outro mundo para mim, isso, sabe? Eu estou fazendo aula de canto, que era um sonho que eu tinha, continuo fazendo aula de dança. Então, a agenda está na minha mão. Se eu quero ganhar dinheiro, eu abro a agenda. Se eu não preciso mais, eu fecho a agenda. Então, é uma liberdade incomparável. É o controle da vida, né? Que, de certa forma, é o que traz a felicidade, quando você faz aquilo que você quer, a hora que você quer, né? Exatamente. E uma coisa me chamou a atenção, você falou sempre de mulheres. O teu público é mais feminino ou você também atende homens? Pois é, era feminino em São Paulo. Aqui eu estou encontrando outra realidade. Eu já estou com, sei lá, não sei se chega a 50% de homens, mas aqui eu tenho mais clientes homens. E uma coisa que a gente estava falando de dinheiro que eu acho super importante colocar. Eu tive muita tranquilidade financeira nesse processo porque eu estava aposentada pela IBM. Eu ainda paguei INSS, não lembro mais quanto tempo, mas durante um tempo. Então, hoje eu tenho 2 fontes de renda. Quer dizer, da fundação eu já tiro quase que o mínimo. Então, eu me dou ao luxo, como eu te falei, de abrir a agenda, fechar a agenda, faço do jeito que eu quero. Mas eu imagino que uma pessoa que tenha o seu salário e queira fazer uma transição de carreira tem que ter um planejamento financeiro muito rigoroso. Muito, sabe, assim, segurar a expectativa do que quer e se esforçar muito para isso dar certo. Porque para mim foi mais leve. Entendi. Então, além dessa dica financeira, né, para quem eventualmente pensa em mudar de carreira, você tem alguma outra dica que você queira compartilhar? Ouça seu coração. Muito Tudo legal. começa ali. Tá. E, Cláudia, olhando agora um pouco em retrospectiva, né, de tudo isso,
você faria algo diferente? Ou tudo rolou do jeito que precisava, no seu momento, da sua forma? Eu acho que sim. Eu não tenho arrependimentos, né? Eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Eu sou fruto de tudo que aconteceu, né? Então, não faria nada diferente. Porque mesmo enquanto eu estava em TI, eu adorava aquilo. Eu adorava. Então, não tem um momento que fala assim, não, eu tinha que ter escolhido diferente, não. Entendi. E você mencionou, né, que você também é terapeuta de florais, né? E você mencionou que quando você fazia um curso, você sentiu que não estava preparada. Como é que foi isso e como é que foi a tua evolução até hoje você ser uma terapeuta nessa área? Ah, então, eu fiz um curso de um fim de semana, foi um sábado e domingo. A professora falou assim, pode indicar. Eu falei assim, o quê? É o que o Sérgio falou da perfeccionismo, né? Aí depois eu fiz um outro curso de um fim de semana e depois eu peguei todos dos mesmos florais, tá? E aí eu fiz um terceiro curso que o professor é psicólogo. E aí ele ensinou a ser terapeuta floral. Então, assim, se você vai ter um sofá, uma cadeira, se você vai ter... Não atenda na sua casa por conta disso. Não digo o óbvio a vizinha, a prima, a mãe, a tia já estão falando. E a partir daquele curso, e com aquele segundo que eu falei, que aí eu fui lá para os laboratórios, eu conheci o sítio onde eles plantavam as flores, o laboratório onde era feita a análise da água, conheci os profissionais que embalavam os florais. Eu, assim, me senti orgulho de ser brasileira, de estar numa empresa como a deles, que tem o único objetivo de fazer o bem. É claro que tem dinheiro, porque eles têm que pagar funcionário, têm que manter a empresa. Mas, assim, desde a recepcionista, todos da empresa estavam voltados para fazer o bem. Agora eu indico, porque eu já tomava floral, né? Eu já sabia que era muito bom. Mas foi a partir desses segundo e terceiro curso que eu fiz que eu falei, agora Que você sentiu vai. confiança, né? Mas Sim, como é que sim. funciona isso, Cláudia? Como é que uma pessoa pode procurar? Eu sempre tive curiosidade nesse tema também. Você tem uma conversa com a pessoa, ou é através da terapia que você vai indicando que floral tomar? Como é que funciona isso? Eu faço as duas coisas. Eu faço a sessão só para indicar o floral, e uso o floral também na terapia. Quem faz psicoterapia comigo ganha tudo junto, a numerologia, tudo que eu conheço. Aí eu uso tudo que eu sei. Mas se me chama só para fazer o floral, eu vou investigar o que aquela pessoa está querendo e por quê, que, por exemplo, sei lá, 70% dos casos eu estou ansiosa, estou em crise de ansiedade. Mas aí a gente vai entender por quê. Porque a essência floral de ansiedade é uma só, eu posso colocar 9 num vidro. Então, vamos buscar o porquê. Como isso está se manifestando? E aí eu indico os florais para aquela pessoa, bem específico para ela. E aí eu faço um acompanhamento. Às vezes por WhatsApp, às vezes uma vez por mês a gente conversa. E na psicoterapia é legal porque aí eu estou acompanhando ela semanalmente. Então aí eu vou trocando os florais. E agora eu estou estudando óleos essenciais também. Mas isso, nossa, é muito mais estudo, porque é como comprar um tarja vermelha na farmácia. É um remédio. Tem aqueles óleos essenciais que são mais seguros, como lavanda e laranja doce, que todo mundo tem em casa. Mas se você vai fazer um tratamento de alguém, você tem que estar muito segura daquilo que você está fazendo, porque tem casos de pessoas de quase a óbito por mau uso de óleo essencial. Nossa! Uau! Eu já comprei muitos e uso aleatoriamente, até bom saber disso. Eu uso até por causa do cheiro, que é uma ignorância, né? Eu durmo com eles. Não, é gostoso. Mas, por exemplo, esse óbito que eu estava pensando agora que eu falei, uma mãe, a criança estava com uma crise respiratória,
ela pegou aquele nebulizador, sabe? O inalador, E botou colocou óleo ali. óleo de eucalipto naquilo. Nossa. Que isso? A menina foi parar no hospital e quase foi a óbito. Gente, óleo essencial é uma concentração muito grande daquela planta. E a gente acha que remédio é o que a gente compra na farmácia. Mas um chá é um remédio, né? Tudo que vem das ervas, das plantas, né? A Novalgina vem de uma planta, não sei o que vem de uma planta. Então, precisa ter critério. Precisa ter critério, sim. Se você quiser, depois você me manda a lista dos óleos que você tem, eu te digo. Você pode continuar usando. Eu tô mais querendo fazer uma terapia contigo, Cláudia. Ô, Sérgio, pega leve aí com os olhos, hein? Maneira. Ô, Cláudia, e pensando agora, sei lá, em termos de futuro, você pensa nisso? Como é que você vê o futuro? Como é, sei lá, que você se imagina daqui a alguns anos? Tem algum planejamento ou deixa a vida fluir? Não tenho planejamento, não. Talvez porque eu ainda esteja muito recente aqui, né? Tem um preço que a gente paga para fazer uma mudança de estado, né? A gente está em outubro, o mês que vem vai fazer 2 anos que eu estou aqui. Então, pouco tempo. É pouco tempo. Então, ainda tem muita coisa para conquistar aqui ainda, acho que para fazer novos planos. Ainda existe a dúvida de retornar para São Paulo? Não, né? Nenhuma. No more, Zero. no more. Nem por um segundo. Gente, eu já tive que voltar para São Paulo enquanto estava aqui 2 vezes. É desesperador. É desesperador. Porque eu trabalho com energia, né? Eu tenho que estar bem energeticamente para desenvolver o meu trabalho. Então, eu estou morando perto de uma mata, com um riacho, eu escuto passarinho, aí eu vejo que passarinho... Esses dias tinha um beija-flor aqui dentro da minha varanda, sem comidinha, sem nada, ele simplesmente entrou e ficou me olhando. Então, assim, encarar São Paulo ficou difícil. Embora os amigos estão lá, né? Os amigos de muito tempo ainda estão lá, mas eu faço isso, o que a gente está fazendo aqui, é online. Online, WhatsApp, marca café virtual, vinho virtual, e a gente continua se vendo. Vinho virtual, isso é muito bom. Oh, claro, cada um na sua casinha, tranquilas. Podemos marcar um também. Opa, vamos lá. Eu prefiro presencial, mas virtual tá valendo, tá valendo. O vinho tem que estar presencial, né, mano? Sempre, mas então né? eu convido vocês para virem para cá. Opa, a próxima vez que eu for para Santa Catarina, eu te aviso. Eu vou te visitar. Vai ser um prazer, uma alegria enorme estar com vocês aqui. Legal, legal, Cláudia. Cláudia, a gente está encerrando, né? A gente está nesse papo aqui, nem parece, mas acho que a gente está mais de 1 hora conversando e está tão leve, suave. Mas você, para encerrar, você quer comentar alguma coisa, passar uma mensagem final, dar alguma dica, enfim, o que você quiser, ou compartilhar suas mídias sociais, onde o pessoal te encontra, né? Eu acho que dica, eu já falei, mas eu vou repetir porque eu acho importante, visitar o currículo invisível. Visitar o currículo que a gente não escreve no papel, sabe? Tudo que você desenvolveu como pessoa, tudo que você desenvolveu como profissional, e saber que isso pode ser aplicado de forma diferente. Eu acho que essa é a maior dica, o que foi mais importante para mim, para eu dar esse salto. Acreditar nisso, sabe? Que a gente está pronto para muita coisa. Lembrar daquele planalto com infinitas possibilidades, né? E eu acabo atualizando mais no Instagram. Eu acho que em todas as mídias eu estou como terapeuta Cláudia Campos, tudo grudado. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E eu acho que é isso. Eu quero agradecer o convite, eu me senti querida demais com a ligação do Sérgio, de ser lembrada. E foi uma alegria muito grande estar com vocês. Pode chamar para as próximas, que eu tô dentro. Putz, que legal, Cláudia. Realmente agradeço muito aí o teu tempo e você abrir um pouco, né, da sua vida, da sua carreira. Ter certeza que é
que é muito inspirador para muitas pessoas, tá? Então, tudo de bom para você. Gratidão. Para vocês também. Obrigado. E agradecer, né, o Michel e o Sérgio que estiveram aqui com a gente hoje no papo, foi muito gostoso. E lembrar vocês, né, que o Nada de Pânico tem toda semana, né, um novo episódio. A gente está com a temporada Nunca é Tarde, e que é uma temporada, putz, eu acho super interessante, né, tantos casos legais, acho que é tão inspirador. E convidar vocês, né, para acompanhar sempre a gente toda semana, seja no YouTube, se você prefere ver, né, as pessoas, ou de repente só numa mídia tradicional de podcast, que você está fazendo alguma coisa e está ouvindo, né? E também a gente tem uma página no LinkedIn, o Nada de Pânico, a gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico, tá? Então vamos encerrando hoje e queria dar um abraço aí para todos vocês e vamos de Nunca é Tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Beijão, tchau. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, Paulinho.